Primeiro dos ciclos de matéria a discutir com vocês, o ciclo do carbono, né? Qual a importância do carbono para os seres vivos? Fala sério, né? A produção de simplesmente todas as moléculas orgânicas. Todas as moléculas orgânicas vão apresentar carbono na composição. Além, moçada, de você encontrar o carbono nas moléculas orgânicas, a gente lembra lá que você vai encontrar o carbono em carbonatos, né? Esses carbonatos, carbonato, por exemplo, lá de cálcio, né? Ele vai aparecer na forma de calcário, que vai ser um importante componente do esqueleto de vários organismos, né? Então, nesse caso lá, claro que primordialmente a importância do carbono, moléculas orgânicas. Num segundo momento, a gente pode, claro, falar lá da existência, né, de carbonatos, particularmente carbonato de cálcio, o calcário, entrando lá na formação do esqueleto de algumas criaturas. Principal reservatório de carbono no planeta é a atmosfera, né? Você tem lá que 0,04% da atmosfera é CO2. A propósito, né? Uma observação aqui, a atmosfera da Terra, ela é 78 de nitrogênio, 21 de oxigênio. Ora, 78 mais 21 já dá, moçada, aqui 99, né? Então é 1% para o resto da galera. Desse resto da galera, mais ou menos 0,04% é CO2. Pô, Landim, é tão pouquinho CO2? Rapaz, não é pouquinho não, né? A atmosfera é grande pra caramba, é uma quantidade significativa de CO2. Sendo que, para o CO2 entrar nos seres vivos, somente, moçada, quem pode fazer isso? Fotossíntese, quimiossíntese, ao nível dos produtores. Então, você vai ter a formação de moléculas orgânicas, a princípio, nos produtores. É bom lembrar que isso aqui também pode ser descrito como fixação de carbono, né? Quando a gente fala em fixar carbono, é pegar o carbono da atmosfera e transformar em moléculas orgânicas, por exemplo, glicose, numa forma que pode ser utilizado pela maioria dos seres vivos aqui na brincadeira, né? Ao pé da letra, né? Quando você estuda lá fotossíntese, a fixação de carbono, ela é feita na fase escura da fotossíntese, quando eu uso o CO2 para poder produzir glicose no famoso ciclo de Calvin, ou ciclo das pentoses. Uma vez, moçada, que nós temos lá as moléculas orgânicas nos produtores, através de relações de alimentação, você tem que essas moléculas orgânicas chegam em nós, consumidores. Ou você come uma planta, que é um produtor, ou você come um animal que comeu uma planta, ou um animal que comeu uma planta. Fato é que nós, consumidores, só podemos obter moléculas orgânicas exatamente através da ingestão de produtores. Cara, isso aí então é como eu tenho o carbono chegando em mim. Como é que eu vou devolver o carbono para a natureza? Nós temos 3 caminhos para devolver o carbono para a natureza. 3. Número 1, através da respiração. Você tem que produtores respiram. Então, quando eles respiram, eles vão pegar glicose e liberar CO2 e água. Nós temos que consumidores respiram, né? Quando você respira, você vai pegar a glicose, transformar em CO2 e água. E tem um caminho que é um pouco mais longo, né? Porque um dia a galera vai morrer. E uma vez, moçada, que a galera morre, nós vamos ter restos orgânicos em cadáveres, em plantas mortas, em animais mortas, né? Em restos de folhas e etc e tal. E aí, através da respiração de decompositores, lembrando que o processo de decomposição é exatamente através da respiração celular, né? Respiração celular, você vai pegar a fotossíntese, CO2 mais água, dando glicose mais oxigênio, e a respiração, glicose mais oxigênio, dando
CO2 mais água são reações exatamente inversas aqui na brincadeira. Então, a glicose do cadáver, através da respiração do decompositor, vai ser utilizada a glicose para produzir CO2 e água, e aí volta o CO2 para a atmosfera. Eu falei que tem 3 maneiras de você devolver o CO2 para a atmosfera. Número 1, através da respiração. Produtores respiram, consumidores respiram, decompositores respiram. Segunda maneira, através de queimadas, né? É bom lembrar que quando você tem lá um incêndio, a queima de plantas vivas ou mortas, a queima de animais vivos ou mortos, a queima de restos orgânicos em cadáveres, né? Cadáveres obrigatoriamente mortos nesse caso, uma vez que você queima, a reação de combustão vai ser que nem a respiração. Glicose mais oxigênio vai liberar CO2 mais água, de maneira que volta o CO2 para a atmosfera. O terceiro caminho para o CO2 voltar para a atmosfera, ele é ainda mais longo. Porque uma vez que você morre, está lá o seu cadáver, não obrigatoriamente ele vai ser decomposto. Dependendo, moçada, das condições em que o cadáver esteja, pode ser que esse cadáver seja convertido em combustíveis fósseis. Particularmente, moçada, situações onde eu tenho pouco oxigênio, altas pressões e muito tempo, centenas de milhões de anos, vai transformar os restos orgânicos em combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, né, pessoas? Basicamente, carvão mineral. Lembrando que carvão mineral não é o carvão do churrasco da sua casa, né? Carvão do churrasco da sua casa é carvão vegetal, é madeira queimada. Estou falando de carvão mineral, ele parece uma pedra, né? E basicamente carvão mineral, ele é fóssil, de plantas, claro. Ô Landim, quais são mesmo as plantas que originam o carvão mineral? Cara, pteridófitas pré-históricas de um grupo chamado de artrófitas ou esfenófitas. Eu sei, não são as pteridófitas mais tradicionais, não são lá a samambaia, né, que é a pteridófita mais conhecida, mas há mais ou menos 350 milhões de anos atrás, no período carbonífero da era paleozoica, né, você tem lá que a natureza no planeta, a natureza vegetal, era dominada por essas pteridófitas aqui. Não havia ainda gimnospermas, não havia ainda angiospermas, então só tinha briófita e pteridófita. Não tinha gímenos nem angios. E as pteridófitas dominavam a natureza. Essas artrófitas, também chamadas esfenófitas, elas eram bem grandes, 30, 40, alguns autores falam em 70 metros de altura, e elas morrem, fossilizam e acabam virando o carvão mineral. Por isso que o nome do período onde elas surgem, período carbonífero, que quer dizer formador de carvão. 350 milhões de anos atrás, quando o carvão mineral aparece. Nós temos ainda petróleo e gás natural. Cara, quando a gente fala que petróleo é um combustível fóssil, na maioria da cabeça das pessoas, vem logo lá que petróleo é resto de dinossauro. E não, cara, petróleo, ele é fóssil, mas não é fóssil de dinossauro. Petróleo e gás natural, eles basicamente são restos de protozoários pré-históricos. Durante a moçada, centenas de milhões de anos, protozoários componentes do plâncton, do zooplâncton dos oceanos. O protozoário morre e o cadáver dele afunda. No fundo, moçada lá do oceano, especialmente quando cai areia em cima, debaixo da areia não tem oxigênio. Quando eu tenho uma camada de areia muito grande, a pressão da areia por muito tempo transforma os restos de protozoários em petróleo e em carvão, em gás natural. Então, enquanto carvão mineral, basicamente, vai ser o resto de pteridófitas, né, do grupo das artrófitas, petróleo e gás natural, não é fóssil de dinossauro, não é resto de dinossauro, mas sim de protozoários, chamados foraminíferos. Claro, né, que esse lance aí
das artrófitas e esse lance aí dos foraminíferos, nível 2 aí na parada. O fato é que durante muito tempo nós temos que os combustíveis fósseis estiveram fora dos ciclos de matéria. Estavam lá, moçada, no solo, né, lá no fundo do oceano, do solo do fundo do oceano, e pronto, né? Ninguém mexia nisso. Mas aí veio a Revolução Industrial. E aí o homem começa lá a queimar carvão mineral, petróleo e gás natural em larga escala, particularmente a partir da Revolução Industrial em meados do século XVIII, né? A partir lá de 1750, na Inglaterra, com o advento da Revolução Industrial, começa a queima de combustíveis fósseis, e aí, moçada, com a queima de combustíveis fósseis, você acaba liberando CO2 de volta para a atmosfera. Isso aí, né, pessoas? A queima de combustíveis fósseis acaba gerando um problema, né? Porque aquele carvão, aquele petróleo, aquele gás natural, onde o carbono estava fora dos ciclos de matéria durante muito tempo, guardadinhos, de uma hora para outra, em pouquíssimo tempo, Alandinho, 250 anos, né? De 1750 para cá. Gente, é pouquíssimo tempo, né? Porque considerando que o carvão mineral se formou há 350 milhões de anos, durante centenas de milhões de anos, esse carbono estava fora da atmosfera. 250 anos é bem dizer de uma vez. De uma hora para outra, a queima de combustíveis fósseis libera grandes quantidades de CO2 para a atmosfera de uma lapada só, né? Tanto é que a gente lembra que a partir, particularmente lá, da Revolução Industrial, a partir de por volta de 1750, com a Revolução Industrial, começa a aumentar pra caramba a quantidade de CO2 na atmosfera. Aumenta o CO2 na atmosfera, eu diria que por dois motivos. Aumento na queima de combustíveis fósseis. Mas, gente, tem outro detalhe, né? Com o advento da Evolução Industrial, a população humana no planeta começa a aumentar muito, né? Nós tivemos uma série de avanços em termos de produção de alimentos, em termos de medicina, tudo isso a partir lá de meados do século XVIII, e com a população humana crescendo, a gente precisa, moçada, produzir mais comida, né? E, cara, para você plantar, você tem que limpar o terreno. E uma maneira super tradicional de limpar um terreno para poder plantar, de derrubar uma floresta para poder plantar, através de queimadas. O que quer dizer? Que com o advento da Revolução Industrial, não apenas aumenta a queima de combustíveis fósseis, como aumenta, moçada, pra caramba a ocorrência de queimadas. Exatamente para você derrubar florestas, limpar o terreno para poder plantar, para poder alimentar uma população crescente de humanos a partir desse momento. E, como eu estava comentando, queimadas vão acabar, gente, liberando CO2. Então, quando a gente fala em aumento do CO2 na atmosfera com a Revolução Industrial, não é só combustível fóssil. Claro que é o principal fator, mas o aumento, a intensificação das queimadas também acaba sendo significativo aí na brincadeira. E, como todo mundo sabe, devido a esse aumento no teor de CO2 na atmosfera do planeta, nós vamos ter automaticamente a intensificação do efeito estufa, e com isso, moçada, nós vamos ter a tendência ao aquecimento global.